Histórias do Além, o Vale dos Escravizados. Quando eu me vi naquele lugar, eu achei que eu estava num lugar que parecia Mordor, do Senhor dos Anéis. Mas vamos contar essa história em seguida. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Aprendendo sobre Mediunidade. Meu nome é Anderson Gomes e se você gostar do vídeo no final, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal para você receber as notificações. E vamos falar dessa questão, né, de contar essa história, Histórias do Além. De onde veio essa ideia? Muitas pessoas têm curiosidade de saber como é que é no astral, o que que acontece. Anderson, o que que você faz lá do outro lado? Vejam, como eu trabalho no Centro Espírita, né, nas quartas-feiras, geralmente eu tenho projeção sempre, né? É claro, não é todas as noites essa coisa assim consciente, porque isso cansa também. Mas digamos que nas terças-feiras acontecem projeções que são direcionadas a socorro para aqueles espíritos que vão se manifestar no dia seguinte em reunião. Às vezes até não se manifestam, mas o objetivo global é esse, de reforçar esse trabalho. Então, vejo que quando eu me projeto no astral, eu não tenho uma posição especial, eu não sou ninguém de patente. Não, eu sou um trabalhador comum como qualquer outra pessoa e eu costumo dizer que muitas vezes eu me vejo vestindo um macacão cinza claro, né? Que é uma espécie de uniforme de trabalho, né? E existem outras pessoas igual eu, em alguns casos, né? Que também estão lá trabalhando do mesmo jeito, projetados, e tem amigos espirituais, pessoas que são, digamos assim, dirigem o trabalho, os seus assistentes, aqueles outros que também trabalham ali, mas não estão naquela, digamos, naquela posição ali de dirigir o trabalho. Não tem assim essa coisa mística de espíritos superiores, de dimensões, como tudo. Não tem isso, é um negócio muito simples, né? Então, mas o que tem sim é muita organização e objetivo, tá? E só que nesse caso em específico, que eu me lembro, que eu falei desse vale, desse tal lugar, apareceu um espírito que eu nunca tinha visto e realmente ele tinha um potencial maior. Eu não sei quem ele era, né? E nunca o vi. Mas a história aconteceu o seguinte, quando eu me projetei no astral, eu nunca me vejo saindo do corpo. E naquele dia, como sempre, eu me vi já em um outro lugar. Esse outro lugar que eu me vi, ele era um lugar muito árido, de terras assim alaranjadas e avermelhadas, um lugar seco e bastante sombrio. E eu me lembro que nós estávamos naquele lugar e dirigimos para um lugar que era alto, e daquele lugar alto nós podíamos ver um vale lá embaixo. Então imagine aí na sua mente que você está num lugar alto e à frente é como se fosse um Grand Canyon, né? Lá embaixo tivesse o fundo do vale. No Grand Canyon normalmente tem rio, mas esse lugar não tinha rio, né? Eram só rochas, muitas rochas e alguns buracos, né? Que eram cavernas que você podia entrar num lugar, sair no outro ou ir mais para baixo ainda. E era um lugar realmente tenebroso, sombrio, muita nuvem assim no céu, ficava como uma coisa, um ambiente opressor e de risco, né? E eu me lembro que quando nós paramos e observamos, na minha mente eu perguntei, né? Qual é a função de estarmos aqui? A gente conversa muito mentalmente, não fica assim blá 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 conversando. É muito na mente, um olha para o outro e faz a pergunta aqui na mente, né? E quem estava comigo disse: o nosso objetivo hoje é auxiliar a saída, né? E eu perguntei, nós vamos precisar entrar lá embaixo, né? E disseram, não, a gente vai aguardar um processo que vai acontecer, e aquilo já me deixou, né? Nossa, o que será que vai acontecer, né? E aí nós vamos ajudar as pessoas que vão sair daqui e levar para outro lugar, um lugar de passagem. Eles não vão direto para o nosso lar ou coisa do tipo, gente. Existem etapas de lugares até para haver uma gradação energética, uma gradação vibratória, digamos assim, né? No padrão vibratório. É como quando você está mergulhado no fundo do mar e você não pode ir para cima direto. Você tem que parar numa parte, ambientar o teu corpo, né? E depois subir de novo. Então leva um tempo.
Mas o que havia lá dentro realmente, além de escuridão, cavernas e coisas do tipo? O lugar era assim, ó, de gente. Né? Então lá embaixo haviam muitas pessoas sendo escravizadas, né? Fazendo trabalho, carregando coisas, carregando pedras, empurrando coisas que pareciam moinhos. Né? Talvez você se pergunte, mas Anderson, isso no astral? Sim, porque lá tem matéria. Tem coisas que são produzidas do outro lado e eles têm matéria lá. Então eles conseguem criar máquinas, produzir coisas, criar tecnologias, né? E uma série de situações. Então tinha pessoas igual farrapos humanos, assim, vestidos como escravos mesmo, né? Com poucas roupas e tendo que rodar rodas que moíam coisas que aí eu já não sei o que era. Perto dessas pessoas tinham guardas. E quase todos eles eram, digamos assim, corpos humanos, porém metade aqui tinham chifres de diversos tipos e naturalmente eram espíritos que não eram exatamente transformados, eles apareciam eram, né, transformados, mas apareciam daquele jeito por gosto próprio, por se associar àquele tipo de cultura de demônio, demonização, inferno, né? E a gente sabe, né, que o demônio em si não existe, o espírito ele é plástico, do outro lado ele pode virar o que ele quiser. Então esses espíritos, para se identificar com esse tipo de grupo, apareciam assim. E eles chicoteavam os outros, né, para eles continuarem trabalhando e tudo mais. E no alto de uma pedra, na boca de uma caverna, tinha um que era muito mais alto que eles, que era forte. Ele parecia assim, se eu fosse dizer com o que ele parecia uma figura do Minotauro, né? Aquela figura mítica do Minotauro. E ele também tinha um chicote que ele estalava como se fosse um maestro, assim, dando ordens, né? Lá de cima. E eram muitos espíritos ali escravizados. Talvez você se pergunte, mas Anderson, por que esses espíritos ficam lá? Eles ficam por culpa, por medo, cometeram erros na Terra e eles se sentem tão culpados que eles não se sentem merecedores de algo diferente. Então, para eles, eles acreditam que eles estão no inferno e merecem estar no inferno. E os outros espíritos que estão ali conduzindo aquilo, eles dizem, não, você está no inferno e você tem que ficar aqui, é o teu castigo. E eu lembro que aquilo estava acontecendo e eu pensei, tá, e agora o que vai ocorrer? Se eles estão todos lá, nós não estávamos visíveis para aqueles espíritos naquele momento, tá? Ainda ia acontecer uma mudança energética ali, que aí nós nos tornaríamos visíveis. E aí aconteceu o grande momento. Eu lembro que saiu naquelas nuvens que tinha acima das rochas, daquela espécie de Grand Canyon, o céu ficou claro em um ponto, de repente. Né? Ele clareou ali como se tivesse um farol assim, de algo vindo de cima. Quando aquilo clareou, um espírito, uma entidade saiu de dentro daquelas nuvens e parou no alto de um outro monte, mais alto, onde ele ficava mais alto que todos ali. E ele olhou e o rosto dele era claro. Nossa, parecia assim parecia como se ele fosse um super-herói, assim, né? E ele parou ali com uma roupa, eu não vou dizer imponente no sentido de hierarquia ou coisas do tipo, mas era muito belo, era uma entidade bela. Quando fala entidade, gente, não é algo diferente do humano, de um espírito, é um espírito. A gente chama a entidade como uma espécie de identificação. E ele, quando ele parou ali, ele não falou nada. Ele apontou as mãos para baixo daquele lugar que parecia um Grand Canyon. E quando ele fez assim, aquela luz que já estava iluminando o alto era como se ele direcionasse de algo maior e ele conduziu aquela luz para baixo e iluminou todo aquele vale. E os espíritos que estavam lá escravizados, eles se abaixavam e tampavam os olhos, e aqueles que estavam ali escravizando, que eram naquele momento ali, eram os criminosos daquela situação. Uns corriam, outros se agachavam, ficavam com medo, né? Gritavam, e alguns começaram a desmaiar com o impacto magnético. Né? E aí quando aquele maior lá quis, revidar, fazer algo para revidar com aquele chicote, coisa assim, né? Aquele espírito apontou para ele e um impacto energético foi nele e ele desmaiou ali. Não vou dizer que morreu, porque espírito não morre, mas a técnica dos espíritos superiores ou de qualquer outro espírito, quando ele quer reprimir um ataque espiritual, o outro espírito maléfico, ele desmaia.
né? É um impacto magnético. Ele não pode morrer, ele não é ferido, né? Então ele simplesmente desmaiou ali. E aí toda aquela questão daquele umbral foi desarmada e limpa, e os espíritos começaram a ser conduzidos. A gente começou a trazer eles e conduzir, né? Juntar eles em grupos para eles irem para outros lugares. Alguns espíritos que estavam ali escravizando pediram perdão para que não sofressem e tal. E aí, é claro, foram conduzidos para outros lugares, que não o mesmo lugar daqueles que estavam sendo escravizados, mas foram conduzidos para outros lugares para serem instruídos de qual seria o papel deles, qual seria o passo a passo para eles melhorarem, né? E vejam que cada um lá do outro lado tem um tipo de trato, não é uma coisa assim global para todo mundo. Alguns grupos sim, mas não é uma situação assim que tudo serve para todo mundo, tá? E me parece que aquela entidade ficou sozinha lá um tempo, e aquele umbral todo foi desarmado. E aí eu acho que em sequência para frente, aquele espírito se modificou, porque ele começou a ver a perda do sentido daquela prática dele, daquilo que ele fazia. E aí existem outras intercorrências, né, que não dá para a gente saber tudo de cada história, gente. Às vezes aquele espírito já estava até meio que desistindo, já estava se enfraquecendo. E eu lembro que todo aquele vale, ele clareou. E ele deixou de ser aquele lugar lamacento, aquele lugar obscuro e de sofrimento, né? E assim é que são desarmados os umbrais no astral, né? E vejam, os espíritos que estavam lá já estavam clamando por socorro, pedindo ajuda, desejando a presença de Deus, né? Então, os mentores espirituais do outro lado, eles não salvam gente que não querem ser salva, né? Então, eles fizeram isso como uma ação porque não era daquele dia simplesmente. Vejam que existe todo um processo investigativo sobre a transformação daquele lugar, quais espíritos já estão propensos, quais daqueles que chefiam a maldade ali que estão propensos a desistir. Então vejam que é praticamente assim uma operação da CIA, uma operação policial, uma coisa assim, né? É incrível. E você vê muito isso nos livros do André Luiz, descrito de como é que é a dinâmica. Não é simplesmente vai lá, de um dia para o outro, vamos desarmar isso aqui. Não. Existe todo um processo e muitos porquês envolvidos. Porém, eu não sei todos os porquês e todos os processos, que, como eu falei, eu estou em uma camada mais baixa e a minha função lá era, eu contei o que eu observei e contei aquilo que eu senti no momento e fiz, né? Então veja que aí nós guiamos esses espíritos e aí o destino, cada um foi para um destino diferente, grupos foram para um lugar, outros grupos para outros e cada um seguiu a sua história. Então, meus amigos, espero que tenham gostado de uma história de projeção. Vamos aí para frente contar para vocês outras histórias que também ajudam a vocês a entender as projeções astrais de vocês, certas dinâmicas da espiritualidade. Então, muito obrigado, meus amigos, muita paz, muita luz. Até a próxima.